Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas à 21ª Conferência Internacional do Documentário, a parceria entre o É Tudo Verdade e a Cinemateca Brasileira. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sou o Amir Labaki, ele é o Mark Cousins. Agradeço à diretora Maria Dora Mourão, a toda a equipe da Cinemateca pelo apoio e pelo empenho. A Dora não pôde estar aqui hoje abrindo a conferência, eu agradeço aqui essa parceria de 21 anos. É uma honra e uma alegria receber nessa masterclass de abertura ao documentarista e escritor Mark Cousins. Há 4 anos, em plena eclosão da trágica pandemia, Mark abria pela primeira vez essa conferência de forma virtual, desde a sua casa, com a masterclass Cousins através de 25 objetos, imagens e cenas, que eu imagino que algum de vocês deve ter visto e que está no site no YouTube da Tudo Verdade, além de generosamente nos permitir estrear, em plena pandemia, em streaming, sua extraordinária série Women Make Film, A New Road Moved Through Cinema. Era, naquela série, um desenvolvimento da sua revisão inclusiva e planetária da história do cinema, uma odisseia, a primeira história audiovisual do cinema com visão global, em 1000 clipes, 18 horas e desde 6 continentes. O cinema brasileiro era abordado na série, mas o Mark jamais antes nos concedera o privilégio de sua visita. São 36 documentários, séries longas e curtas-metragens, segundo o IMDb, ontem à noite, em exatos 36 anos realizando documentários. Eu falo isso porque ele é muito prolífico, então é bom a gente ficar atualizado. Até ontem à noite, então 36. São ensaios sobre cinema e cineastas e documentários históricos e sociais, 8 dos quais podem ser vistos na retrospectiva dedicada a ele nessa edição. Como ele mesmo definiu no debate recente sobre Marcha sobre Roma, que a gente também está exibindo, muito de minha obra é sobre a cultura visual. É sobre sua abordagem do documentário em torno do seu cinema, premiado por inovação em storytelling pela Academia Europeia de Cinema em 2021, que vai se desenvolver essa masterclass. A ideia inicial é nós vamos conversar e ver alguns clipes durante cerca de 50 minutos, e aí a gente abre para ampliar a conversa com todo mundo. Eu agradeço imensamente ao Mark por essa participação, por sua generosa parceria de quase 20 anos com É Tudo Verdade. Seja bem-vindo. Obrigado. Thank you so much. Thank you to all of you here for your time this morning, which is precious. Deep gratitude to the festival and the many decades of work that this festival has done for documentary. It's an honor to be here. Para começar, o Mark vai nos apresentar algo de verdadeiramente especial, mas eu vou pedir a vocês que não filmem, não fotografem, tá? O que o Mark vai apresentar agora, tá? Então, Mark, would you please tell us what I'm going to see? Of course, some years ago I decided to make a history of documentary cinema, the story of documentary film. It's global. It's looking that it's going to be between 16 and 18 hours. We haven't shown it anywhere in the world, but you're going to see a little bit of the beginning of it here. Throughout this morning, we'll be talking about the creative process. How do you create and shape and structure a film? So this is the structure of the 18-hour film. Here. No, not yet. And I always find it's good not to use a computer when you're planning something. You know, scribble like a child draws a house or draws a landscape. So this is a kind of scribble, and this is a country by country, and this is decade by decade. And I think you're going to see the first 8 minutes, and that takes you to from here
to about here. Let's have the first clip. Podemos rodar, por favor? Eu vou pedir apagar a luz, por favor. Muito obrigado por ter partilhado isso com a gente. Obrigado. E desculpe mais uma vez pela falha técnica, que só aumentou o suspense de todo mundo. Mas, continuando. Inclusive, um dos motivos pelos quais existe um festival como É Tudo Verdade é o de frisar a importância do documentário como uma forma de cinema e como uma forma artística, estética. Quando você se dedica a uma série dessa, eu fico imaginando, a questão que eu fico pensando é, você fez uma primeira série sobre o cinema de maneira geral, mas com ênfase na ficção, e essa é uma série sobre a história do documentário. A impressão que você tem é que esses dois continentes são igualmente preocupados, engajados em buscar novas formas de expressão, porque a ideia que se tem é que a ficção foi mais experimental ou nos surpreende mais do que o documentário. E eu tenho a convicção de que nos últimos 30 anos, um dos motivos pelos quais o documentário se tornou muito mais interessante para todos nós é porque ficou claro que a história do documentário também era a história do cinema de inovação. Que o documentário sempre foi tão ou mais preocupado com novas formas de expressão como a ficção. Yeah, documentary is less discussed as a language, I think, but what you have to do is drag reality into language. That's the purpose, that's what we do. And here I'm quoting this idea that the relationship between camera and people is a new consciousness. That's great. But what is also great is the accessibility of this great art form. I'm with two great jury members. The three of us here are seeing films every day, and we are regularly moved and excited by how we're seeing this world in which we inhabit, in which we live. We're seeing it in new ways. So it's the accessibility of this art form combined with its aesthetic potential, which is so exciting for me. Eu queria passar... Oh, yes. O Mark me passou isso recentemente. Isso foi um artigo que ele muito recentemente publicou na Inglaterra, numa revista chamada Empire, em que ele resume a trajetória dele no documentário, né? E duas perguntas referentes a essa. A primeira está incluída um pouco no nosso clipe, que é me parece muito interessante. Eu queria que você desenvolvesse um pouco para frisar esse ponto, uma frase sua nesse artigo, que é: você conclui o artigo dizendo, documentário não é apenas um gênero. Genre, yes. São vários gêneros. Documentário é metade do cinema. Você podia comentar um pouco isso de não ser um gênero? Yes, documentary is a multiverse, not a universe. Like half of all films ever made are documentaries. There's the essayistic documentary, there's the portrait documentary, there's the music documentary, there's the campaigning documentary, the protest documentary, the essay film. So many types. So it's not a river, it's a delta, to mix my metaphors a little bit. And this is an article it basically says, when I was a boy, I knew that Star Wars was directed, and I knew that Jaws was directed, but I didn't know that non-fiction films were directed. There are actual directors. I just assumed that reality flowed into the camera and onto my TV screen. And then once I realized that you had to shape the world in a film, then that excited me. And in this article I say, first of all, I
encountered the sort of BBC, the British TV style, and I tried that for a while. Then I saw a completely remarkable Japanese film called, and this is going to be a challenge for the translators. Here we go. The Emperor's Naked Army Marches On, a great film by Hara Kazuo. Anybody seen that? No? Yes, you have seen it. Isn't it fantastic? And it's so daring and so shocking. And I thought, haha, this is the type of documentary I want to make. And influenced by that, I made a film about neo-Nazis and Holocaust denial. And then I encountered the cinema of Iran. We have one of the great experts on Iranian cinema here, Godfrey Cheshire. If you haven't read his writings, please do. Just raise your hand. That's Godfrey there. Great figure in Iranian film culture. And so once I started to know the Iranian directors like Abbas Kiarostami and Jafar Panahi, for example, and once I saw a film called The House is Black by this woman, Forough, wow, and I thought, this is what I am. So this article tells the journey of me discovering my own voice in documentary cinema. Você ele acabou de lembrar que a primeira experiência dele foi com um documentário sobre fazendo um filme em 88, que ele co-dirigiu sobre neonazis na Europa. E alguns anos depois ele organizou, eu vou pedir a imagem seguinte, ele organizou com Kevin MacDonald esse livro, que é um livro, é uma antologia. Essa é a primeira edição. Depois eles fizeram uma nova edição um pouco aumentada, que é uma antologia contando a partir de alguns depoimentos, alguns materiais de imprensa, nada acadêmico. Isso que eu acho que é importante frisar. Nenhum material acadêmico, nenhum material mais ensaístico. Fazendo um pouco através desse tipo de publicação, mas sobretudo também da voz dos cineastas, uma primeira introdução à história do documentário, né? É um livro que ainda existe. O Kevin MacDonald organizou o livro com o Mark. Também já esteve na Tudo Verdade, vocês o conhecem, ele é um diretor conhecido de ficção e de documentário. Ele ganhou o Oscar por 4 Days in September, você deve lembrar. E eu queria te perguntar a Mark, são duas coisas ao mesmo tempo. Qual foi a origem do livro? Porque é interessante que é um livro pioneiro nesse sentido. Não havia um livro com essa estrutura. E segundo, eu sei que você é um pouco crítico ao livro hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por quê? Yeah, we were in our 30s when we did this book, and Kevin and I were making films. He went on to win some prize called an Oscar or something. I don't think any of us have heard of that. So we wanted to learn about documentary, and lots of things come out of a combination of love and hate. And this book was born out of love and hate, love of documentary and hatred of the way it was often talked about, very far from the filmmaking point of view, very far from the creative point of view. So we made a book which is about what filmmakers themselves said about how they made their films. My criticism of the book is there isn't enough Asia in the book. You know, Japanese documentary, Indian documentary, these are my passions, but the publisher, who's a very good publisher, nonetheless, didn't give us a big enough section, so I would revise it massively now. Apesar da crítica dele, eu recomendo que procurem. É um livro muito útil, é muito interessante. Eu não ouvi. Em 2008, e vou pedir a imagem seguinte, e não é autopromoção, só para ajudar a contar um pouco a história do Mark Cousins.
Nós tivemos o privilégio, não é tudo verdade, de, sabendo que ele havia organizado para o British Film Institute um ciclo muito interessante chamado 10 documentários que mudaram o mundo. Nós convidamos esse ciclo e nós repetimos o ciclo que aconteceu em Londres, né? Uma questão que eu gostaria de colocar é uma questão que ele próprio coloca logo no início do ensaio introdutório. Ele diz que a questão principal é se respondemos ao documentário como uma forma de arte. E aí fala, não, nessa seleção que a gente vai fazer, eu não estou exatamente, eu estou um pouco saindo disso e eu vou ler. Quote. Coloquei de lado as questões estéticas e me concentrei numa pergunta secundária e empírica. Quais filmes, comprovadamente, tiveram impacto social, legislativo e político na época em que foram lançados? E entre os filmes tem Tiros em Columbine, do Michael Moore, A Dor e a Piedade, do Marcel Rufus, mas tem filmes como O Iraniano em Nome da Liberdade, há algo que não é filme, que é um BBC relatório Etiópia, feito pelo Michael Bullock e Mohamed Amin em 1984, mas são 10 filmes que tiveram um impacto direto social. A pergunta que eu queria te fazer era um ciclo e um recorte muito fascinante, mas exatamente esse tipo de recorte não é um que ajudou a estigmatizar o documentário como algo instrumental. Instrumental no sentido de que o documentário não é um filme que em si se auto-justifica, mas ele tem que se justificar por mudar o mundo. Impact. Yeah. I mean, I don't agree with that. I think, some of my favorite documentaries have had zero impact except showing us the beauty of being alive. There's a brilliant Indian film by Mani Kaul called Siddheshwari Devi, which is a masterpiece. These films that I listed for you, lots of films have changed the world. And let's be honest, cinema, as much as we love it, isn't always on the side of the angels. It's on the side of the devils as well. Cinema has bad impacts as well as good. One of the films in that list is a certain film called Triumph of the Will by Leni Riefenstahl, which of course was used by the Hitler regime to demonize and build its own power. So documentary, through hard means like that and through soft means, through stereotyping or not handing the camera to the people whose story is being told, has had bad impacts as well as good. But that's one of the fascinations of it. It can and does change stuff. Eu vou agora entrar um pouco mais na obra do Mark. Então eu quero pedir para vocês, vamos rodar o trailer, o próximo trailer, e aí a gente conversa. Isso. Il Duce ha detto che l'Italia vuole pace, quiete, lavoro e calma. Ha detto che garantirà tutto questo. L'ho visto a Roma, a noi. Mi ha rallegrato vedere gli uomini, le camicie nere. Mussolini said that fascism was an oceanic cry that had been heard around the world. He was right. People say that Rome is a stage set. In 1922, onto that stage walked an actor.
What did the story lead to? Con l'amore se è possibile, con la forza se sarà necessario. Marcha sobre Roma é um dos filmes mais recentes dele, de 2022. Está passando aqui, faz parte da retrospectiva que nós estamos exibindo. E é um filme um pouco a parte da visão mais geral, genérica que as pessoas têm da produção do Marc, que em geral, de maneira geral, se destaca o fato dele ser um documentarista que fez muitos filmes sobre cinema. Esse é um filme que prova que ele não só fez filmes sobre cinema. É um ensaio sobre a marcha sobre Roma, que estava completando 100 anos. E é um filme muito complexo, que tem muitas... O discurso vai mudando, a forma dele construir o discurso do filme. O filme começa, não sei se vocês viram, mas, por exemplo, a primeira meia hora do filme é quase isso. Ele analisa, critica e desconstrói um documentário anóico feito sobre, no calor da hora, sobre a pretensa marcha sobre Roma. Ele trabalha com uma atriz, como a gente viu, que fica comentando de maneira ficcional a ascensão do fascismo. Eu queria te perguntar isso, essa articulação dessa pluralidade do tipo de registros, como é que você o desenvolve? Quer dizer, quando você vai ter um projeto de marcha sobre Roma, você vê os artigos, primeiro pesquisa os arquivos, depois pesquisa os arquivos. Nos conte. We have a show and tell, a little document here. So I was asked to do, I had 3 months to make this film. So we filmed in January, and the edit was completed in April. Yeah. It's feature length, and this is the screenplay. Once again, I did not write a screenplay on a computer. I wrote it on a very big sheet of paper. I think it's probably wider than the stage that we are sitting on. It keeps going and going. And yeah, so that's over there on the left, Virgilis. That's the beginning of the film. And before we shot anything, I needed this structure. It's even longer than that. So I got this piece of paper, and translators, I'm going to shout. Hopefully you can hear me. And so this first section here was the kind of introduction bit, the bit that Amir was talking about. And then, because it's a complicated story about Italy and Mussolini, but also Germany, and also Salazar, and Portugal, and also some guy called Bolsonaro, thought that would get a laugh. And so what happened was the structure came to here and then flashed back. So this bit is a flashback of that. And when you've got a story with multiple layers, it's very hard to tell all the layers at once. So it's best, I find, to choose one layer, tell that clearly, and then say, but there's more. And then you tell another layer and you think, wow, that's complex. And you say, but there's more. And so by the end, hopefully the audience has got a sense of what fascism is and was, not only there, but elsewhere. One other thing about this is I love the music of David Bowie. Some of you will know, of course, know who David Bowie is. And he had a technique when he wrote the words for his songs. He wrote them down, and then he got a pair of scissors and cut them and rearranged them. And all this used the same technique. So I had an idea for a scene, a moment, a bit of dialogue or something, wrote it down, chopped it up, and then stuck it onto this bit of paper, moved it around, thinking, is this a scene that should be in the first 10 minutes or the last 10 minutes, etc. And again, for those of us who are filmmakers in the room, it's really worth trying this technique because you are free to structure quickly. Thank you. You can put that.
sheet of paper down there. Obrigado, Gil. Obrigado, André. E nesse filme, e de maneira geral, mas particularmente para o Marcha sobre Roma, onde tem, além desse, do Hanoi, ao qual você se dedica mais a desconstruir, você tem muitos outros materiais de arquivo sobre o fascismo, e você filmou. Há muito material, você combina no filme muitos materiais que você filmou, além do que você filmou com a nossa atriz, materiais filmados agora. Como se deu isso? Você viu o arquivo e foi filmar, você foi filmar e aí que tipo de balanço entre o que veio primeiro, o arquivo e a filmagem? Ou a filmagem? Documents came first. I worked with a great historian researcher called Tony Sakuchi, and he had researched for years the deep history of this subject. So I spent about a month watching archive footage of Italy and the atrocities there, but Ethiopia and in many other countries. Obrigado. And then I tried to go to the exact places where the fascists had put their cameras, and I put my cameras, but often turned it around the other way to see what they did not show. So for me, the filming I'm doing here for Brazil, in Brazil, for example, is often directly related to something that happened previously. And if you can film the same location years later, that really works, I think. You know, and so many filmmakers have understood that. So that's what I did. I went to the sites where the Mussolini marched or where atrocities happened and refilmed those sites. Eu acho que a gente não precisa, a gente não vai precisar passar o próximo clipe, porque acho que o clipe do História do documentário já cumpre essa função, e acho que muitos de nós já assistiu a História do Cinema parte 1, que era uma introdução que eu ia mostrar, com a intenção de perguntá-lo sobre duas coisas. Sobretudo, pensando nos elementos estruturais característicos dos documentários do Marc. Um deles é que ele ajudou a recuperar o comentário, a narração em off dos filmes. Era algo que, há 30 anos atrás, era tido como ultrapassado, como um recurso fácil e chato, com uma ou outra exceção. Né? Acho que a principal exceção que nós tínhamos era o grande mestre da utilização de comentário, é o Chris Marquette. Né? Eu lembro de ter lido o Marc, inicialmente sendo crítico a isso, o comentário, a narração. Isso virou um elemento que é essencial no cinema dele. Queria que você comentasse um pouco como você chegou a essa reconciliação com o comentário e como que você escreve concretamente. Você edita tudo e depois senta e escreve, você escreve e depois vai no processo de edição adaptando a edição ao texto que você escreveu. Como essa dinâmica se dá? The writing comes last. I have never written without looking at an image in front of me. So I'm always writing to something. The voice is always present tense. This, here, now, not there, then, etc. I was very influenced by a documentary made by the great Italian filmmaker Pierpaolo Pasolini called The Search for the Locations for one of his films. On voiceover more generally, Billy Wilder, the great filmmaker who made Some Like It Hot and all these films, he said, only use voiceover when it's completely unnecessary. Use it as a stylistic device. You know, and so if we are going to use voice in our films, I think we always have to ask who is speaking, where, when, and why. And the when is really important. Is the voice talking about right now, what's happening in the cinema, or is somebody from the past speaking?
So that's always, I always ask those questions, and I did it particularly, are we going to the Hitchcock film next? I did it particularly in a film about Alfred Hitchcock, the great British-American director. There are shelf loads of books and films about him. And my producer asked me to make a film about Hitchcock, and I thought, can I do it differently? And I thought, I think I can. What if we imagine him coming back from the dead and talking to us now in the 21st century, decades after he died? Vamos ver o clipe e aí a gente fala um pouco do filme, por favor. Não é o clipe a história do cinema, é o clipe do I Am Alfred Hitchcock. Is this working? Yes, Mr. Hitchcock, it's working. Okay. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. My films were like Jimmy Stewart in Rear Window. They loved looking. And how would you like us to look at your films in the 21st century, Alfred? I'd like you to look at Janet in that lonely, remote shower and see yourself in her hope, your vulnerability. You certainly wanted us to look at faces and desire, didn't you? Your movies had a force field. Yes. In Vertigo, I wanted you to feel the force. I wanted Kim to hypnotize you. But I also wanted you to run away. Escapism, like Carey in a field of corn. Everyone's had their say about your movies. But now, at last, it's my turn to take you on a guided tour of my movies, my stories. Peek into my world. Over to you, Mr. Hitchcock. That was a COVID film made during the pandemic, and there was nowhere to go, and I couldn't do any filming, so I thought, let's watch all of Hitchcock films and make a sort of playful comedy in which he comes back from the dead. I think Hitchcock would have loved TikTok, for example. Agora, é central para você poder fazer o filme, você ter ator que tenha a voz que possa nos confundir, que é a voz do Hitchcock. Você o conhecia? Como você descobriu? Incredible, this sounds exactly like Alfred Hitchcock, and casting is difficult. And I've worked with the best in the business. I've worked with Jane Fonda and Tilda Swinton 7 times now, and Deborah Winger and Maggie Chung. This guy, he's called Alistair McGowan. He just dragged the phlegm up into his throat and then dislocated his jaw, and suddenly he was Alfred. And he said to me, do you want a little bit more London or a little bit less London? Do you want a little bit more Los Angeles or a little bit less Los Angeles? Extraordinary to see people. Somebody said to me he's got the best ear in the business, and acting and voice is about ears, I think. Interesse em contrastar os dois tipos de narração em voice-over que ele usa, porque é algo que acho que é muito importante no filme. O que o Mark se faz presente nos filmes dele, com a voz e com o corpo dele, né? Ele não uma espécie de autoria pela performance, que é algo como você tem em filmes da Inês Vardar, com a voz você tem nos filmes do Coutinho, e eu queria isso está muito particularmente forte num filme que contrasta com o seu companheiro em livro, que é A Story of Looking. Vamos ver o trecho do trailer da Story of Looking, e aí a gente continua e ouve o Mark. A Story of Looking no trailer, por favor.
This is the very moment it happened. All my life I have loved looking. The visual world has been my joy. And as a filmmaker, it's been my work too. But now I realize that I have a cataract. My eyesight is dimming. Tomorrow I will have my eye cut open. So today, will I go out and explore the world with my camera? Or will I stay in bed and imagine it? A phosphorescent apparition, translucent in my ghostly eyes. Childhood, teenage years, In the starlit sky, the stars old shine age, through a lifetime of looking, bright as a child's adventure, rapture, light, a mist movement, see-through bodies, from somewhere vistas. I'm not sure what to do. I'm scared, but excited. A bubble in a breath of cold I've never seen before. Join me as I tell a story we haven't heard before. Luminous presence here and gone. Como vocês devem lembrar, nós exibimos o filme na abertura do festival há 2 anos e, se não me engano, ele está também nessa lista desse ano. Eu queria primeiro te pedir para falar sobre isso, sobre essa sua presença, que nesse filme é mais de uma forma mais radical, mas que, de maneira geral, perpassa todos os seus filmes. Você não só, em alguns você está só com a voz presente, em outros você está fisicamente muito presente. Yes, you know, it used to be that a documentary voice was the great male narrator, usually a white man telling us about the world. Obviously, I'm a white man, but these white men did not declare their personal take. They were presenting themselves as objective historians, the all-seer, the super-seer. And of course, there's no such thing as a super-seer. We are all partial. And so I thought, you know, I do want to use my voice, but I want to declare the subjectivity. And many of the best filmmakers do that. They put themselves, you know, we saw Helena Solberg's fantastic recent film there where she has a thread through it, but she's looking outwards, always looking out into the world. The centrifugal imagination, sorry, translators, centrifugal imagination, or another way of thinking about it is the great scientist Copernicus, the Polish scientist. He said to himself, what if the Earth is not the center of the world? What if it's just some, you know, what if the sun is, for example? That's a great thing for a filmmaker. What if we are not the center of the world? At least declare your subjectivity, and that's what I try to do in my films. Uma pergunta mais Oh, I should have said that film was based on a book. I wrote a book called The Story of Looking, which was a kind of history of the visual world. But then I got the cataract, and then of course the filmmaker in me thought, we could film that. There's a bit of jeopardy. Will he, won't he? You know, will he be able to see afterwards? Outra marca dos documentários do Mark, que nós conhecemos, é ele ser um cineasta viajante. Vamos mostrar aqui, por favor. Isso é uma sequência de fotos tiradas dos seus filmes. Irã, do The First Movie, Albânia, Here Be Dragons, México, What Is Film Can Love, Sardenha, Itália, Six Desires, D.H. Lawrence and Sardinia, Estocolmo, My Love, último, I Am Belfast. Você escreveu o seguinte, o mais eu vi também nesse artigo, in The Real Thing,
o mais eu viajava, mais eu compreendia que os documentários não eram apenas meus companheiros de viagem, mas parte da razão pelos quais eu estava on the road. E você conclui. Um impulso documental, centrífugo, incansável e faminto. Né? Hungry, yes. Hunger is the thing. No. I think, I'm just hungry for experience. I'm hungry for new friendships and vistas and sensations and art and cinema and fun. Big emphasis on fun, you want to... Joseph Campbell, the American writer, talked, sorry again, translators, here we go again. The rapture of self-loss. The rapture of self-loss. What a lovely phrase. And so these trips, 5 of these films are city symphonies, I think, and they're all ways of trying to fall in love with a place. We were talking this morning about Virginia Woolf at breakfast, the British writer, one of my heroes, and she is brilliant at saying, go out in the world, walk across a city, and see what you can see. So many filmmakers do that. And that's what I try to do. Cortando. Eu vou passar para uma última pergunta que é meio inevitável num festival batizado em homenagem ao Orson Welles, o seu inacabado filme sobre a jornada brasileira dele aqui em 1942, o It's All True. Me parece que fechar com, pelo menos essa primeira parte, falando sobre Orson Welles, é uma boa maneira de fechar o círculo. Eu vou primeiro pedir para a gente ver, então, um trailer do filme que ele fez sobre Orson Welles, chamado The Eyes of Orson Welles, Os Olhos de Orson Welles. Dear Orson Welles, you left no autobiography, but you left something else. I went to this secure storage unit in New York, and look what I found in the box, Orson. Drawings. Many have never been seen before. A sketchbook of your life. You traveled the world. You drew everywhere you went. Places, people you loved visually. Do your sketches show us your unconscious? Do you recognize this place? The City of Light. You drew and painted it. You have such lights in the movies, and your drawings come to life. Your films are sketchbooks. You thought with lines and shapes. Macbeth's one of the few films I wanted to draw as I watched. You draw yourself crying, pray for the free man who damned himself. Did you damn yourself, Orson? And if so, for what? Who were you? There are at least 1,000 of your artworks. Can we tell your story anew? We can still look through your eyes. Guess what this is? A boot of Orson Welles. I bought it online because I'm a mad fat boy. And many of us, many in this room will have been brought up Catholic, for good or bad. And when you're Catholic, you're taught about the relic, the little fragment of the dress of the Virgin Mary, or a little fragment of the true cross, or the tiny bone of San Antonio Abate or somebody like this. This is, for us, the lovers of cinema, the people for whom cinema is religion, this is our relic. And for those of you who are slightly more fetishistic, when I bought this, I found inside it this.
an orthotic because Orson Welles had flat feet. And he tried to fight in World War II. He was a very principled man. He tried to fight in World War II, but he wasn't allowed to because he had flat feet. That's not the most penetrating or intellectual thing I've ever said in my life. Mas é absolutamente fascinante e, de certa maneira, isso liga o pé chato que não permitiu o Orson Welles lutar na guerra, o trouxe ao Brasil, deu origem ao Oito Outubro, porque ele veio fazer um filme, já que não podia guerrear na Europa. E o que me chama, o que chama muita atenção em The Eyes of Orson Welles é que vários, existe uma pequena indústria de filmes e livros sobre Welles, sobre muitos documentários sobre Welles. E você consegue lançar a luz sobre uma coisa que estava na cara de todo mundo, mas que ninguém tinha ido investigar, que é a extraordinária riqueza visual do Welles e como Welles. O cinema do Welles está muito ligado a isso dele desenhar também desde pequeno, isso é um caricaturista, e fazer sketches, pintar, e relacionar isso tudo isso, resumo. Ao mesmo tempo, é como se você como se a gente estivesse vendo de um olho e agora a gente vê dos dois olhos, quando a gente vê essa riqueza do Welles, como quando a gente conhece os desenhos do Eisenstein, por exemplo, a gente tem um pouco essa sensação. Tinha todo esse continente, o Eisenstein fazia cinema, mas o Eisenstein também estava o tempo inteiro visualmente trabalhando e pesquisando. Né? E a pergunta, então, como esse material, como você descobriu esse material, se o filme nasceu de você descobrir esse material, ou se você tinha vontade de fazer um filme sobre Welles, e então foi pesquisar e descobrir o material. Yeah, I try to avoid the great canonical white men of cinema because they've been done to death, as they say. But I was in America and I met his daughter, Beatrice, and she said the magic words, "Would you like to come for a cocktail?" And so we went for a cocktail, and she said only one cocktail between the two of us, so we were sipping, and about this far into the cocktail, she said, "I have 500 or 800 drawings of my father. Would you make a film about them?" She'd seen my previous films. And of course I said yes. And again, if we go back to this earlier thing about voiceover, who is speaking, where, when, why, and to whom? In the previous clip there, Hitchcock is speaking now. In this film, I'm speaking now, but to Orson, a second person. It's you. And that's what made it, I think, a little unusual. And, can we just say that in the present moment when filmmakers are being criticized for taking principled stands about war in different countries in the world, Orson Welles' record as somebody who stood up for social justice against racism and homophobia and other things, we have to salute this man for his absolute determination as he was criticized all through the McCarthy period, etc. He stood up for his principles. Bravo, Orson Welles. Bravo. Vamos então passar para essa segunda parte, que é a parte ampliando a conversa com todos vocês. A gente vai ter um microfone que está ali com ela. A primeira pergunta está aqui. I never ask questions in Q&As. Too shy. Mark, de certa forma, o Amir já... Meu nome é Maria do Rosário Caetano, eu sou da revista de cinema. O Amir já tocou nos pontos que eu queria que você se referisse. Quer dizer, você nasceu na Irlanda, vive em Edimburgo, na Escócia, e em Londres, deduzo, não é? E
ao mesmo tempo, você se tornou um cineasta do mundo. Você tem um amor imenso pelo Oriente Médio, pelo Japão, quer dizer, pela Ásia, pela África e pela América Latina. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o que você acha que um jovem anglo-saxão como você teve o olhar despertado para todos os cantos do mundo? E a segunda questão é sobre o seu filme As Crianças e o Cinema, maravilhoso, que está aqui na sua retrospectiva. Você aguça o nosso olhar, você chama atenção para detalhes. Eu sou apaixonada por Los Olvidados, do Buñuel, mas eu nunca tinha prestado atenção naquilo que você presta, que é jogar o ovo sobre a câmera, sobre nós. São pequenos detalhes assim que você tem uma perspicácia para perceber e nos leva nessa viagem. Com relação ao filme, eu só tenho uma questão, o das crianças. Por que o Ladrões de Bicicleta não entrou? Houve um momento que eu pensei, porque é famoso demais, conhecido demais. Mas você colocou a sequência do Garoto, do Chaplin, que é a mais famosa do mundo, entre o amor de um homem e uma criança. E, no caso do Ladrões de Bicicleta, a criança o Enzo Staiola dando a mão para o pai. Eu esperava ter encontrado essas duas imagens no filme. Por que que o italiano ficou de fora? When you make a film, I want to do some of the expected things and quite a lot of the unexpected things. So I wanted this is a film called A Story of Children in Film, where I look at children in film, as the title suggests. So I wanted to use many famous examples like Spielberg and E.T., etc. But I thought Bicycle Thieves, let's just leave it out to be slightly annoying or something like that. You know, you're right, it could have been in there. But I was trying to cover lots of stuff, you know, lots of the world. Your first question about why I'm passionately international. So I'm Irish, as you say. So Anglo-Saxon doesn't quite cover it. And you know, when you come from Ireland, we were colonised by Britain. So there's a hint of colonial resentment there. But more importantly, in 2001, my partner and we bought a Kombi van that you have many of them here in Brazil, and we drove from Edinburgh, Scotland, to India, through Europe, through Turkey, Kurdistan, Iran, 3 weeks in Iran, and then Rajasthan down to the southwest of India, Kerala, Karnataka. And what happens when you do a trip like that is the center of gravity of your imagination shifts eastwards. When you get to the mosques in Iran, some of the most beautiful objects in the world, you think, why was I never taught about this? And so you become suspicious of the Eurocentric worldview and the Atlanticist worldview, let's put it like that, and you fall in love with the work of what we call the life in MENA, Middle East, North Africa, etc. So once you get a taste of what's over the fence from your culture, you want to go over the fence as often as possible. And also there's the obvious thing that cinema, in some ways at least, is sans frontières, a global language. And of course, today, where many countries are raising barriers and boundaries, it's very nice to try to insist on an art form that is without barriers and boundaries. A segunda pergunta. Aqui. Tá lá atrás, depois vem. Hi, Mark. I'm a wannabe filmmaker, and the first movie we watched in college was Film Odyssey, so it's kind of full circle moment. I'm sorry about that. I'm really curious about your
creative process, you know, because we've seen lots of different movies and they go through different perspectives, different roads. Do you have like an specific method, or throughout the process it's always different for each one, especially when we were talking about the editing, like when you choose the images, do you go through the script, or do you think in image? Do you imagine, oh, I'm going to put this image, and this image? I was just curious about it. Yeah, as I mentioned earlier, the structure always comes first. I cannot, you know, if you're writing an article, I find it very difficult to think structurally, i.e. the overall shape, and about individual sentences at the same time. So the structure always comes first before I shoot anything. And then when we come to the edits are very short, 3 weeks maximum for a feature-length film. It's because it's, you know, you're not searching for that. You know? You're just trying different pieces of music or sequences. More generally, my approach is very influenced the great French filmmaker Robert Bresson. And he said this thing, again, apologies translators, here comes another tricky bit to translate. Try to show that which without you might never have been seen. Try to show that which without you might never have been seen. In other words, what's your name? Caio. Caio. What can you show me about the world that I haven't seen? And I think that's a good starting point for any project, particularly a documentary. Thank you. Aqui. Depois aqui, tá? No centro. Ali atrás. Hi, Mark. Gabriel. I work at Rádio Gazeta Online, and my question is kind of in the same lane of his. And I would like to know, how has your unique structure of writing and producing movies led you to places you've never imagined artistically? And how artistic can documentaries that are about real life and information be? How artistic can they be when they talk about real life? Thank you very much. Thank you, Gabriel. When I talk about the structure coming first, that sounds quite controlled or controlling. But the whole point about a structure is then you can improvise madly within the structure, like jazz musicians, for example. You know, so once you've got a basic shape, you can go anywhere. And one of the films I made in Iraq, I brought loads of little cameras and just gave them out to children. It's in a village. There are 92 children. We just gave cameras everywhere. On purpose, I gave them zero tuition, no teaching whatsoever. I really didn't believe in that. And then the footage came back. They filmed whatever they wanted. Slightly annoyingly, I had been a filmmaker for about 20 years by that point, and their footage was better than anything I had ever shot. So that was annoying, obviously. But, you know, that is freedom within the structure. You know, just go wild once you've got a few building blocks. In terms of your question of, you know, how creative can documentary be, you know, at least as creative as any other art form is the answer. You know, at least as creative as the art of Lygia Clark or the writing of Clarice Lispector, or, you know, we've talked about Orson and the Baroque of Orson and the observational acuity of Virginia Woolf, etc. There is no ceiling to how creative documentary can be. Simple as that. Aqui, ó. Ele de azul. Por favor. The limits are ethical limits, you know. Being respectful to the people in your film and respectful to the audience, not lying to the audience about something, you know. So there are huge boundaries and limits, but they tend to be around ethics and duty of care to other human beings, not to the form, I think. Oi, Mark, tudo bom? Meu nome é Rick. Eu também sou uma daquelas pessoas que nunca faz perguntas, porque eu sou tímido. Good. Mas Good. por ser você e por eu ter uma profunda admiração pelo seu trabalho, eu tinha que fazer uma pergunta. E falando de documentários, né, eu não sou expert em documentários, apesar de gostar e assistir muito.
talvez seja não é um gênero, né, porque a gente falou sobre isso hoje, mas uma das formas de filme que mais me impactam. Mas eu vejo talvez 3 tipos de documentário que são mais comuns. Talvez o cinema direto, onde as coisas são mostradas, mas não existe muita interferência do realizador. Depois a gente tem um tipo de cinema documentário onde você tem os talking heads e algumas pessoas contam a história, né, do subject ou da pessoa que está sendo retratada. Se não me engano, me veio na cabeça agora, acho que o filme da Amy Winehouse era só ela falando, eu não sei se eu estou me confundindo, mas aí tem um tipo de filme que você faz onde a sua voz está o tempo inteiro, ou praticamente o tempo inteiro, presente e conduzindo a narrativa. E eu fico com a sensação, eu não sei se essa é a sua opinião e essa é a minha pergunta, se isso não transforma os seus filmes em filmes mais pessoais, porque a gente consegue entender o que está dentro da sua cabeça, que um outro diretor de documentário, às vezes, usando as palavras de outros entrevistados, isso não fica tão claro. Então, a pergunta é, seus filmes não são mais pessoais? First of all, Rick, a word on shyness. Shyness is a good thing. That, you know, there are lots of the best filmmakers are shy. The filmmakers are typically the people who are standing at the edge of the playing field at school, observing. They're not in the middle. So embrace your shyness. I'd say that to all of you. You know, the film industry tells you that you must sell yourself and network. Am I allowed to swear? Fuck that. Secondly, on the use of voice in my films more personal, not necessarily. There's a great French writer called Gertrude Stein, and she said this brilliant thing that has really stuck in my head. She says, imagination is observation, look out, plus construction. And what she means is look out into the world, see something remarkable, and then shape it, construct it. So I think that, yes, everything, my films, whether it's about Iraq or about, I made a film called Atomic, about the atomic war, etc. They're about things that are happening out there. But then, yes, they're filtered, this word refracted, you know, we're refracted through my experience. So yes, they're personal. And of course, the observational films are also personal in a way. You know, and a long time ago, I decided I would no longer do interviews because I'd done that a lot. So that was one choice that I made. But I think my films are not more personal than, look at, forgive the pronunciation here, but look at Coutinho's film, Hugo de China. Eduardo Coutinho? Yeah, the film Hugo de China. Jogo de Cena. Yeah. Look how, you know, he's interviewing, I'm sure many of you have seen this film, he's interviewing real women and actors playing them. So it's not his story, I think it's deeply personal to him. Hi. Alô, olá. Bom dia, Mark. Bom, meu nome é Lorena Montenegro, sou crítica de cinema, professora, e só posso agradecer muito a oportunidade de estar te vendo e te ouvindo, primeiramente ao Amir, pela iniciativa. Né? Te acompanho há muitos anos, sigo no Twitter ou no X, não sei se irá acabar, senão em algum outro lugar a gente vai se seguir ou trocar e-mails. Né? Mas eu queria te perguntar, na verdade, te instigar, né? Pensando nos teus próprios projetos, que imagino que você deve estar fazendo várias coisas em paralelo, mas a Farouk Farrokhzad tinha uma questão que eu acho muito instigante, né? E que, inclusive, fui conhecê-la a partir da tua série, Women on Film. Né? Então, aquela série maravilhosa de 16 episódios que realmente transformou minha vida. Então, a partir dela também que eu pude começar a pensar, né, num curso que se tornará uma publicação em breve, que eu faço com a Flávia Guerra, que é outra grande colega. Mês passado a gente
deu aqui na Cinemateca, inclusive, né, nesse mesmo lugar, só que na outra sala. Mas para te perguntar se tu não sente nenhum tipo de inclinação em fazer um documentário sobre a vida da Farouk, porque eu penso que Yes. tem aquele poema para ti que ela escreve para o caminhar, né, para, enfim, capitular rapidinho a vida dela. A Farouk Farrokhzad não foi só uma cineasta, ela foi uma grande poeta, né, iraniana. Na verdade, talvez a primeira poeta persa a escrever autoficção ou ficção com uma escrita feminina, né, super autobiográfica, mas também não só isso. Então, ela era uma mulher extremamente inteligente que morreu com 32 anos, né, no acidente de carro, quase tentou suicídio porque perdeu a guarda do filho. E eu lembro quando eu li esse poema, eu imaginei, nossa, Mark Cousins vai fazer um filme sensacional a partir dessa trajetória. Então, se isso não é, eu sei o quanto ela é importante na tua trajetória, mas se não trazer ela para além de um capítulo na história das mulheres do cinema, não é uma coisa que te instiga. E de descobrir essa história também. Eu não sei se você viu aquele documentário do Karim Anus, O Marinheiro das Montanhas, onde ele vai atrás da origem do pai dele, e aí ele descobre outras questões, né, sobre a própria origem dele como uma pessoa do norte da África e tudo. Então, eu acho muito interessante todos os possíveis cruzamentos que você pode fazer aí com a Jane Satrapi, com outras autoras e cineastas e criadoras iranianas. Então, te perguntar se esse é um projeto em vias que você está visionando ou não, de recontar essa história dela, porque ela é uma cineasta que realmente tem sido bastante estudada recentemente, né? Yeah. Obrigada. Are you Iranian? Não. No, okay. Sou da Amazônia. Amazon. Okay. Yes, I have sort of made a film about Farouk. I made a film called Life May Be, co-directed with Mania Akbari, and so we went to Farouk's grave and we filmed. So yes, I think she's fantastic. And when you go to Tehran, even though her books are about sexuality, etc., they're often in the front of the bookstores in Tehran, Isfahan. The film I would really like to make about her, as you say, she died in a terrible car accident. She was swerving to miss a school bus. What I would like to do is find the people who were on that school bus, tell the story of their subsequent lives and the lives that were saved because of her tragic death. So that would be a nice tribute to Farouk. Bom dia, meu nome é Bianca Bibi, cinematógrafo. Eu estudei cinema porque eu me apaixonei por cinema, porque eu sempre fui levada ao cinema. E quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Ways of Seeing, do John Berger. E eu queria agradecer os seus filmes que o Amir colocou online durante a pandemia, que foram, assim, uma massagem no coração, um carinho, porque você mostra o modo de ver. E eu, quando eu fiz cinema, a gente estudava várias coisas, inclusive alguns cineastas, que nem a Leni, né? E uma das coisas que eram ditas e repetidas, e que algumas pessoas não entendem hoje em dia, é que documentário não é verdade total. E eu adoro o modo como você mostra, mostra que é subjetivo, que pode ser subjetivo. Não existe uma verdade absoluta. E você deixando isso claro, eu acho maravilhoso, porque diz para mais pessoas. E eu queria que você falasse como foi trabalhar o seu filme tão pessoalmente, do modo de ver, a criação, porque você falou que vamos aproveitar essa oportunidade, mas como foi você pensar nessas imagens, porque eu imagino que você devia estar mais sensível nesse momento, né? Um certo medo, ou se você foi filmando e falou, o que der, eu faço depois. E queria realmente agradecer por tudo que você tem feito, inclusive do Hitchcock, que eram os meus amores de adolescência, era o cinema dele. Agora eu já ampliei e vejo filmes que nem você de outros lugares, porque é sempre bom conhecer muito mais. Obrigada. When you get an idea, you feel as if you're sick. It's like you feel feverish, hot and sweaty when you have an idea. Werner Herzog, the great documentary filmmaker, says
The problem isn't having ideas, it's managing their assault, i.e. they come at you and you have to dodge them like those scenes in Star Wars. Another great filmmaker, Federico Fellini from Italy, of course, says that having an idea is like you have an old-fashioned radio and you're tuning it and then suddenly you hear a voice. So all those are ways of describing what an idea feels like. And always, or almost always, my ideas come from walking, from movement. Seldom sitting in a chair at a desk do I get an idea. It's out and about, on the road, in a city. Eisenstein, the great Sergei Eisenstein said, when you get to a city, take a bus to the end of the line, to the terminus. Don't stay in the sort of famous touristic center. Go to the end of the line, get out of the bus, and there you will find an idea for a film. So it's usually for me due to movement and travel. And then it becomes a compulsion, you have to. And when you've got small technology, now cameras in your pocket, you can do it. Bom, uma última pergunta aqui, ó. Por favor. The last one. Oi, bom dia, Orlando Margarido, sou jornalista, crítico de cinema. Duas curiosidades, Mark. Não sei se você tocou nisso lá atrás, cheguei um pouquinho atrasado. Você fez 2 filmes, um está aqui na mostra, sobre produtores, né? Jeremy Thomas e agora a Linda Miles, né? Ela, no caso, também uma diretora de festival de Edimburgo. Eu queria saber se é uma coincidência você ter feito esses 2 filmes sobre produtores, se você pretende seguir com uma série a respeito, se são pessoas que dizem algo pessoalmente para você, e você faz um método, que eu também não sei se é coincidência, como o Amir falou, que você é um realizador on the road, você coloca eles também dentro de um carro. Very much so. Para, né? Então, eu queria que você falasse dessa curiosidade, desse método. E a segunda é, assim, nós que gostamos de cinema ainda privilegiamos ver os filmes em sala, numa boa tela, mas eu imagino que para o cinema que você faz, muito da história, etc., todas as novas, os novos mecanismos de streaming, tudo que tem surgido, possibilita também que você faça com maior agacidade esse seu cinema, né? Eu reparei que você está vendo os filmes da competição na primeira fila da sala, né? Quer dizer, é uma ideia mesmo de imersão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas duas facetas, né? Ao mesmo tempo, você deve ser uma pessoa que valoriza a sala de cinema e também precisa dos novos mecanismos do cinema para poder realizar os seus filmes. Obrigado. Yes, you're right. I have made 2 films about film producers. That's because there aren't many films about producers. There are lots about directors. But the two producers are Jeremy Thomas and Linda Miles, both auteur producers, both producers who have a strong vision for cinema, passionately in love with cinema, and the films that they've made together, or when you look at what they've made, it is an extraordinary list of films. And I wanted to pay credit to the producer as well as the director. So that's why I did that. I don't think I'll do any more. I do 5, so I've done 5 city films, 5 portraits of 5 people, so I'm not going to do any more of those. And the second point is about big screen and streaming. You know, when you're hungry, you're hungry. If you want to see Citizen Kane and it's not in your cinema, you'll watch it by any means necessary. But I always go to the cinema. I seldom watch films at home. I sit in the front row, as you say, so that it's as big as possible. The scale, cinema, it has to feel like you're sitting in winter looking at summer. Bright, luminous. I'm convinced that we can get vitamin D
from the movie screen. But even more importantly than that, in my opinion, à mon avis, is that when you're at home, there's a handset and you can press pause. You're in control. In cinema, there's no pause button. You're not in control. You have to submit yourself to 2 hours and be patient and let the filmmaker do something to you. And that feeling of being out of control and submitting to something bigger than yourself, I think it's a profound human need and it won't go away. Mark, tem uma última pergunta que eu recebi aqui que pede para você comentar, se você pode comentar ou quando você pode comentar, o que você está rodando aqui, na sua filmagem no Brasil. What I'm working on here is this history of cinema. So each decade of this big project is filmed in a different country, and I decided to film in Brazil for the 2010s. So that's when Dilma's around. That's where lots of things are happening here. You know, Lula announces that the future is Brazilian, all that kind of thing. So it's an interesting moment for Brazilian political history, we could say. But I just want each bit of the film to be rooted in a certain country. So that's what I'm doing here. Bom, eu quero encerrar só, na verdade, só marcando mais um motivo para agradecer ao Mark. Durante a pandemia e durante aquele tempo terrível que nós tivemos a grande crise da Cinemateca Brasileira. E o Mark foi uma das vozes internacionais que se elevou protestando com o que estava acontecendo na Cinemateca. E eu acho que é um sinal de que a gente pode ter alguma esperança de que o Mark veio ao Brasil e veio à Cinemateca Brasileira em pleno funcionamento. Então, é isso que eu queria dizer. Em nome da Cinemateca, se eu posso dizer isso. Obrigado, Mark, por ter nos ajudado no momento de perigo. Torcer para que o perigo não volte à Cinemateca. Te agradecer demais por essa masterclass. Esperar que você volte muitas vezes à Cinemateca e ao Brasil. Thank you, translators.